do universo Dota! Estamos começando com o projeto IDDcast, o podcast da fanpage Indiretas do Dota. Vamos ter assunto muito legal que todos os players sempre quiseram saber. Recomendo do player mais novo até o mais velho. O assunto vai ser o surgimento de uma nova era no mundo dos jogos, o Dota. Eu sou o Michael, criador da fanpage Indiretas do Dota, e estou aqui com alguns CDCs para a gente fazer o nosso primeiro podcast, de muitos que estão por vir. Estou aqui com o Raven. E aí, galera? Com o Rangel. Fala aí, rapaziada, tranquilo? E com o Diego. Fala aí. A gente vai começar o podcast falando do Dota, mas do início vai ser como surgiu o jogo Dota em si. Quem criou o jogo que foi a base de tudo, porque tem muita coisa por trás, que pouquíssimas pessoas sabem. Que seria o Ion of Strife do StarCraft, que era uma base. O jogo era muito diferente, não era nada disso que vocês estão vendo em Dota. O jogo foi mais uma modificação dentro do StarCraft, também no Map Editor, que nem foi o Dota, que eram 4, não é o Raven? 4, eu acho, contra 4, não existia 5 contra 5. Era só 4, na verdade, contra os bots, né, velho? Tipo, era 4 lanes e você mesmo controlava 4 heróis. A mecânica era similar ao Dota, mas com as limitações do StarCraft, né? O jogo, o objetivo dele terminava também quebrando as construções dele, né? E quando os 4 heróis morressem. Basicamente foi evolução. O Warcraft, depois que veio, quando saiu do StarCraft, foi uma evolução básica do jogo que já era em si no StarCraft. Em 2002, né, houve a possibilidade de aproveitar essa ideia e tornar um pouco melhor, né, pra galera que jogava já o StarCraft conhecer um novo jogo. No StarCraft, eu acho que eram 4 players, porque eu não sou da era StarCraft, então o jogo é bem antigo. E eu acho que por isso eram 4 players. Surgiu o 5º player com o surgimento do Warcraft, que foi um pouco a atualização do StarCraft, que deu essa expandida, que deu a possibilidade de 5 contra 5. E antigamente no Ion of Strife, o herói não era o herói do Dota, era tipo assim, você tinha o seu bonequinho especial, um creep diferente. Você subia de level, batia, normal, sendo que não tinha skill, e quando você upava, o seu herói meio que sumia e aparecia um outro no lugar, que como se o seu evoluísse, como se subisse de level, sendo que era outro personagem totalmente diferente. E mais pra frente o jogador, né, chamado Karukev, ele fez uma melhoria desse Aeon of Stripes e criou o Valley of Descent. Isso. Só que essa modificação que o Karukev fez já é com o Map Editor do próprio Warcraft, o que deu pra ele a chance de implementar várias coisas que eles tinham vontade no StarCraft, mas pela limitação eles não conseguiam criar, que é tipo o lance do herói. Tipo, cada last hit que ele dava no creep, ele ganhava um pouco de experiência pra subir de nível. E esse Warcraft, no caso do Warcraft 3, tá, que a gente tá falando, já não é o 1 ainda, é o 3 já, né? Porque quando surgiu o Warcraft 3, acredito eu que quando o pessoal do StarCraft estava jogando e viu esse jogo, o Karukev fez o Dota, sendo que o Dota era muito diferente, não era? As lanes sempre existiam, o rio no meio, a diferença era a mecânica do jogo, não funcionava, existem esses heróis contra os outros heróis, a base, era tudo muito desregulado, as skills não eram tão compatíveis uma com a outra. O que o Karukev fez a gente não pode chamar tipo da base do Dota. Ele fez meio que uma atualização pro Aeon of Strife. Ele pegou a ideia do Aeon 64 e jogou pro Map Editor do Warcraft. Então ele não entrou com a ideia do Defense of Unsight. Ele só deu uma melhorada no Aeon, que serviu de base pro que mais pra frente o EU ia criar. O EU foi o criador do nosso querido jogo, né, velho? Ele foi a base, praticamente. O maluco pegou uma ideia que já tinha, deu uma melhorada e foi que foi, meu irmão. Com a ajuda de muitos outros depois, né?
O EU foi o carinha que falou, não, agora é Dota. Dota na veia, mano. Ele que conseguiu dar uma equilibrada mais no jogo, dar o caminho certo do jogo, porque antes era um pouco bagunçado. Como eram os próprios players que mexiam no jogo, nunca vai sair uma parada tão profissional. Sempre rola aquele jogo todo zoado, aí um ou dois jogam, fala, mais ou menos. Aí ele falou, não, isso aqui eu gostei e vou tentar melhorar. Isso aí foi no caso na primeira versão do Warcraft 3, né? No Reign of Chaos, que foi antes da versão da expansão do Frozen Throne, né? Se eu não me engano, eu acho que era o Dota DX Series o nome dele, do Dota. Não, aí essa época que o EU pegou, ainda era só Defense of Insight. Não assim tinha que ele, nomes. não, foi a primeira, foi o embrião de tudo, foi essa primeira versão que o EU criou. Defense of the Ancients. Foi o embrião do que a gente conhece. E ele seguiu com isso aí até 1º de julho desse mesmo ano, quando saiu a expansão pro Warcraft 3, saiu Frozen Throne. E aí com o embalo, embalo, fica maneiro. Exato, com o embalo do lançamento que foi do Frozen Throne, ele tentou emplacar mais um mapa, uma atualização, que chamava Dota 2, Thirst for Gamma. Era o nome dessa versão. Só que ela não teve o Dota 2 sempre existiu, né? Só não era oficial. Sim, o Dota 2 é antes até do Dota, tá ligado? E só que a comunidade não aceitou tão bem quanto o primeiro. Aí o EU ficou meio chateado com isso aí, deixou os códigos abertos da programação que ele tinha feito e desapareceu do mapa misteriosamente. Tipo, ninguém tem nem ideia do que aconteceu com ele depois dessa época, ele só se desligou de tudo. Isso que acontece quando é meio que jogadores fazendo, né? Não é uma parada tão profissional. Vou fazer, beleza, enjoei, pronto, acabou o projeto. Foi quando esse maluco, quando o EU saiu de cena, que entrou o nosso querido amigo até hoje em dia, né? Mais Frog. Voltar da parte do EU, que ele deixa o código aberto, né, pra quem quiser continuar, e ele sai de cena a partir dessa época. Mas mesmo com ele saindo de cena, como ele deixou o código aberto, foram lançadas muitas atualizações e modificações em cima disso aí. E nessa época e tal, depois que ele saiu, dentro do Battle.net, o Dota já era um dos games mais conhecidos na comunidade. E as versões mais legais que saíram nessa época aí, que a galera mais antiga deve conhecer, é o Dota DX Series, o Dota Unforgiven e o Dota Outland. Esse Dota All Star, eu acho que foi nessa versão que pegaram pra mexer realmente sério, porque cada versão dessa teve muita modificação. Quando pegam pra fazer alteração, mexem em trilhões de coisas e muitas coisas sem saber. Só pra, vou alterar pra falar que fui eu que fiz. O Dota All Star, eu acho que de todos os mapas que surgiu, foi o que realmente, não, esse aqui tá indo no caminho certo. Aí foi o que o Guinhos acabou pegando e mexendo e vamos pra frente. Aí ele conseguiu fazer o Dota All Star 3.0. Não existe mais Dota 2 e Dota de milhões de nomes. O que saiu mais pra frente foi esse Dota All Star 3.0. Foi o mais aceito por todo mundo com menos bug. Mas a ideia do All Star, ela veio mesmo com a essência dos antigos. A primeira ideia, antes do Guinhos pegar, era por diversão. Quem criou foi um casal de programador. O nick deles era a Meian e o Ragnar. A ideia deles, de começo, era eles pegaram as outras versões, pegaram os principais. Será que eles jogavam Ragnarok? Se pá. Pegaram os principais. Os heroes, não foi nem os principais. Eles pegaram os heroes mais divertidos dos outros mapas, que era tudo espalhado. Não era igual o Dota, que tem todos os heroes e tal. Cada versão de mapa tinha seus próprios heroes. E o casal ele pensou: vamos fazer uma coisa mais legal. Vamos pegar só os melhores de cada um e vamos fazer o nosso mapa. Daí vem o nome Dota All Star. E quando o Guinso viu isso aí, ele ficou, ele pirou, ele falou, que ideia maluca, deu certo, entendeu? E tanto é que, como o Michael comentou, foi a versão mais aceita na comunidade, foi essa versão Dota All Star, que o casal levou até a 2.8, se eu não me engano, que foi quando o Steve Fick, né, mundialmente conhecido como o Guinso, entrou pra mexer no projeto. E foi aí que ele começou o Dota a ficar sério, né, como o Michael falou aí, no segmento, eles começou a consertar os bugs deles, né? E o jogo ficar mais competitivo, né? Ele lançou a Dota 3.0, aí isso, milhões de correção de bugs, até hoje, né, no Dota 2, mas isso aí é outra parte. Aí foi 3.1, 3.2, e na 4.0 ele falou, cara,
essa vai ter que ser a atualização. Vai ter que ter um monstro muito bizarramente bizarro de se matar, que o time todo vai ter que se unir. Aí, creio eu que o pensamento dele foi o seguinte: eu gosto muito de boliche. Quando eu faço strike, eu uso a minha bola, a Roshan. E não fiquem surpresos, realmente é isso. O Roshan tem esse nome porque era a bola de boliche da sorte do Guinness. Fontes dizem que é isso. Se a galera procurar na internet aí, consegue achar isso com certeza. O cara era meio maluco, né, velho? O cara não tinha muito o que pensar, não tinha o que fazer, aí ele, pô, vou botar uma parada que eu gosto, que eu acho. Mas tudo é assim, cara. Se você ver a Google, as versões do Android, é nome de sobremesa. É Kit Kat, Ice Cream Sandwich, é nome de sobremesa. Se cada um dá um nome ao que cria, do jeito que quer. Então eu não acho que ele fez errado, não. Ele gosta de boliche, a bola era essa. E esse pessoal assim meio excêntrico, né, cara? E tem que ter a marquinha da pessoa no meio, né? Sei lá, pô, às vezes ele botou o nome achando que às vezes conseguia um patrocínio. Enfim, então, como o Michael comentou, a primeira versão que teve que caracterizou o Roshan foi a 4.0, que tipo, rolou isso muito rápido, porque depois que ele lançou a versão 3.0, ele lançou a 4 tipo um mês depois. Ele tava muito vidrado no projeto. Ele fez a 3, já tava com um monte de ideia, trampou um mês inteiro, já lançou a 4 com várias coisas legais novas pra comunidade, como o Roshan, que tipo, quando saiu o pessoal surtou em cima dele e trouxe muita gente de outros jogos competitivos da época, trouxe pro Dota. O desafio ficou mais sério, né? Falou, não, o jogo tá começando a crescer, ainda mais que esse monstrão aí, agora vamos jogar pra ver qual vai ser. Que aí a partir acho que na 5.0, depois de mais atualização, correção de bug, com certeza em cima do Roshan também, aí a galera falou, cara, essa parada dá pra virar uma coisa mais profissional. Aí foi começar, todo mundo cresceu o olho em cima e começou a tomar proporção fora do normal, que acho que na versão 5.84, não é que falou, não, essa aqui pode ser oficial pra campeonato. Que foi aí que a gente começou a jogar, né, velho? Foi quando a gente começou a conhecer a versão 5 ponto alguma coisa, a galera já começou a pegar. Eu praticamente foi a partir dessa versão. Comecei a pegar o Dota pra ver, porque começou a ficar interessante, né, cara? Todo mundo não conhecia o jogo, era uma parada meio que nova, mas que tava conquistando todo mundo, de vários jogos online, e tava todo mundo curtindo. O Guinso ele enxergou essa possibilidade já no 5.0. Ele viu a veia que isso tinha pra ser um jogo competitivo, e ele trabalhou muito para lançar 5.0, que ele conseguiu estabilizar o modo competitivo, que até então ele era mais por diversão. E na 5.0 ele conseguiu estabilizar bem esse modo competitivo, que foi a que mais se alastrou. E aí, como o Marco comentou, começou a aparecer liga de Dota, time profissional e tal. E a primeira que foi usada mesmo em campeonato profissional foi a 5.84. Aí foi onde começou o lance dos campeonatos maiores, com premiações, com grandes empresas por trás. E nessa mesma época também que começou a aparecer os mapas com inteligência artificial, que joga contra bot hoje em dia. Na época, antes do 5.0 não tinha. Ou você jogava contra outra galera, ou você não jogava. Acho que era só LAN ou online, não existia bot. Era LAN online, não tinha bot. E era mais complicado pra você treinar, entendeu? Se você quer treinar sozinho last hit, não tem como, você tem que ter mais outra pessoa pra treinar com você. E a partir do 5.84 que começou a aparecer os mapas de inteligência artificial. E lembrando que, que essa época aí coincidiu com a febre das lan houses, assim, no Brasil pelo menos, né? Foi quando começou o mapa a se alastrar totalmente, cada lan house tinha o seu. Difícil jogar online, as pessoas iam muito para as lan houses e aí aumentou ainda mais, né, isso. Ou teve uma hora que o Guinzo não conseguiu aguentar o tamanho da proporção que o Dota estava crescendo e teve que chamar os dois amigos dele, o Neishu e o Ice Frog, que eu acho que eles eram amigos de um clã, não era, o Ranger? Sim, eles faziam parte da liga TDA, que era a panelinha deles do Dota All Star. E ele com a popularização desse modo competitivo, ele chamou esses dois caras para ajudar na parte de programação, design, balanceamento. O Neixos, né, e o ainda pouco conhecido esse Frog, que tipo, até nessa época aí ele era o rapazinho que ia buscar café pros programadores, entendeu? Ele não tinha essa expressão que ele tem hoje.
Então Doteiros Rapidinho, te interrompendo. Doteiros e Doteiros, não foi esse Frog que criou o Dota. Vai, ele é bem importante pra história atual do Dota, mas até essa versão aí ele ainda era um estagiarião, era um carinha que ia buscar café. Aí, em fevereiro de 2005, antes deles lançarem a versão 6.0, o Guinso ele recebe uma proposta melhor da Blizzard, porque o Dota não era uma coisa rentável pra ele, entendeu? O Dota era um projeto independente que deu muito certo deles, que tomou uma proporção grande, mas ainda assim não pagava as contas dele. Ainda mais pra época, né? Não existia tanto investimento quando acontece hoje em dia. Hoje em dia já não tem tanto investimento pra game, uma coisa assim, nossa, que tá começando a engatinhar. Se tá começando a engatinhar hoje, é graças a esses caras aí que deram um sangue no começo, entendeu? Mas mesmo assim, ele ainda aceitou a proposta da Blizzard. E quando ele saiu, ele deixou o projeto na mão do Neixos. Muitos acham que o Gins passou a bola direto pro Ice Frog, ou que eles brigaram, o Gins e o Ice Frog, só que não. Eles nem eram tão ligados nessa época. O Ice Frog ainda não tinha tanta expressão nessa época. Ele deixou diretamente na mão do Neixos. Só fazia café. Ele ainda tava fazendo café pra galera. Tá bom no café, ele. Aí depois que o Guinso saiu da equipe, né, teve uma rejeição um pouco das atualizações, né. E... acho que deu uma caída de jogadores, né, falou, não, isso aqui, o jogo tá estranho. Porque assim, mudando a liderança, né, eles apresentou maneiras diferentes de pensar sobre o jogo e teve umas atualizações meio estranhas, assim, o pessoal ficou meio desconfiado e tal, aí teve um pouco dessa rejeição. Cara, sem contar que em 2005, que foi quando isso aconteceu, quando o Guinso deixou o Dota, ele foi trabalhar no World of Warcraft. Então, foi praticamente tipo assim, ele tava criando uma expectativa de um jogo que tinha tudo pra dar certo, por motivos que não foram totalmente verificados e tal. Ele largou, saiu da equipe, foi trabalhar numa empresa grande e deixou o Dota assim, deixou com os dois amigos dele, mas teoricamente foi com um só. E esse tempo de 2005 a 2009 foi um tempo de equilíbrio, né? Tipo, os caras têm em torno de uns 4 anos pra poder dar um levante num jogo. Que o não, quando o Guinso saiu da equipe do Dota e foi pro World of Warcraft, devia estar começando, viram que ele fez um movimento tão grande dentro de Warcraft, falou, não, esse cara aqui precisa de entrar pra equipe do WoW, porque com certeza ele vai fazer alguma coisa boa aqui dentro também. Aí o Neishu ficou na liderança. E ele, com a modificação que ele fez, desceu muitos players. Ele falou, cara, tá acontecendo alguma coisa estranha, não sei o que é isso. Aí esse Frog louco, porque só fazia café, ele falou, não, Pra fazer café é sacanagem. Porra, ele tá falando entendeu, mas porra, caralho. Aí vai ter hashtag faz café. O fanboy do Ice Frog não vai gostar. Vai cair então, pra... vamos mudar. Como a galera tava meio descontente com as atualizações, eles ainda usavam a versão antiga, tipo, já tinha a versão 6.1, 6.2, mas o Neixos via a galera usando a 6.84 ainda, entendeu? Versão de bem antes dele, isso deixou ele meio bolado. Aí ele meio que desencanou também, ele falou, não quero mais mexer com essa porra, deixa esse maluco que faz café trabalhar nisso aí que eu não quero mais. Foi então que o Ice Frog pegou a liderança pela primeira vez do Dota. Aí ele pegou a liderança e não largou nunca mais. Entendeu? Mano, Ice Frog entrou tão nervoso nesse projeto que ele teve que ele criou um site, falou, não, eu não quero meu jogo bagunçado por aí, vai ser tudo download por aqui. Quando ele criou o site, dizem em média nas pesquisas que a gente fez que o Dota tinha mais ou menos 30 mil players. A parada foi pra 1 milhão de acessos no site. Cresceu tanto que a galera falou, que isso, o jogo já tá tendo site, vamos ver o que é isso. Aí todo mundo começou a baixar, e os a me chamar amigo, vamos jogar, olha isso aqui, não sei o que. E se alastrou para as lan houses, que o jogo tomou uma proporção muito grande. Que aí viram que tava dando muito certo. Então, e isso aí foi devido ao trabalho do Ice Frog, entendeu? Tipo, que ele não baixou a cabeça, mesmo com todo o contratempo que ele teve, ele focou em balancear ainda mais os heróis, que já estavam em um nível legal, e consertar os bugs já conhecidos pela galera, que nessa época, mesmo no competitivo, eles abusavam muito dos bugs que tinha, bug de item, bug de skill, e o Ice Frog focou em consertar isso aí e balancear os heroes, para deixar ainda mais interessante o game. E uma curiosidade é que nessa época foi que ele lançou o Invoker, era um hero que ele já
tava guardado na manga, que já tinha ideia, e aí os caras saíram fora e falaram, ninguém vai proibir eu de fazer essa loucura, eu vou lançar. Aí lançou o Invoker, que na época que lançou, tinha 31 skill castável. Era muita coisa, era absurdo. Pouco dedo, né? E assim, uma das ganâncias do Invoker, acho que simboliza a ganância, assim, no bom sentido do Ice Frog, né? O quanto que ele via o potencial, porque ele botar um hero de 31 skills comparado com os outros tinham 4, vamos dizer assim, pô, cara, esse jogo dá pra crescer muito, dá pra fazer várias coisas nesse jogo, dá pra ampliar ele muito mais e tal. Cara, ele criou um herói e falou, não, todo esse tempo que eu não mexi no projeto, eu vou lançar um herói com tudo. E eu acho, tipo assim, ele foi ele tá na ideia de skill desde quando ele entrou, que ele ficava no caderninho rabiscando. Tava no bloquinho dentro do bolso dele. Eu acho que ele ia falar pros caras assim, os caras, sai daqui, mano, vai fazer café, vai pra outro lugar. Não, eu tenho ideia de uma skill assim, não, moleque, vai fazer café pra gente lá. Aí ele ficou puto e foi guardando, ele falou, vamos lançar uma hora com essas porra dessas skills aqui, velho, quero ver quem vai falar alguma coisa. Ah, mas a gente fica zoando, mas tirando o Faz Café, quando ele assumiu o projeto da linha reta foi pra quase 90 graus de aperfeiçoamento. Ele não é à toa que ele tem o nome que ele tem hoje na comunidade, o respeito que ele tem. É merecido isso aí, ele trabalhou muito em cima. Os outros que passaram pela direção, vamos dizer assim, do Dota 2, lógico, eles queriam sempre o crescimento do jogo e tudo mais, mas acho que ninguém viu tanto crescimento quanto ele, né? Ninguém vestiu tanto a camisa como o Ice Frog. Como Ice Frog. Aí, passando essa época turva, tal, da versão do 6.0, 6.1, que a galera ainda não tava confiando na era pós-Guinso, a partir da versão 6.2, foi quando o Ice Frog tomou, a galera começou a enxergar de novo um caminho ali, entendeu? A galera começou a baixar e ver, pô, esse cara que tá tomando conta agora, esses mapas estão mais legais que os antigos, alguém conseguiu superar o antigo, entendeu? Vamos voltar a trilhar junto com o site, junto com a até comunidade. com o lançamento de herói, né? Quando sai todo mundo fica entusiasmado, ainda mais com 31 skills. Então, aí, e bem nessa época também, começou a crescer muito o lance do competitivo. Foi quando começou a aparecer equipes grandes que já tinham patrocínio de empresas, ligas que também tinham corporações atrás tomando conta, entendeu? Aí todo mundo começou a enxergar o Dota como uma coisa rentável. Todo mundo começou a enxergar esse jogo competitivo como uma coisa legal. A partir do Ice Frog colocou a mão, estabilizou tudo que dava para estabilizar e entregou uma versão muito concisa do trabalho todo. Tipo, então na média, depois que o Ice Frog pegou, ele resumiu todo o trabalho que vinha sendo feito antes e entregou tipo uma versão polida para todo mundo, uma versão comercial, o que não tinha sido feito até então. Ele deixou o jogo comercial. Aí como a China nunca fica pra trás, né? Ela falou, cara, isso tá crescendo muito, eu tô tomando uma proporção tão grande que vamos começar a fazer alguma coisa dentro desse jogo. Dentro desse mapa, que o jogo já era o Warcraft conhecido mundialmente. Sim. E com ela que começou os projetos de campeonatos valendo dinheiro legal, que a galera falou, cara, tá rolando um campeonato sério de Dota. Ela falou, aquele mapinha que a gente joga? É, esse mapinha. Fica devendo o nome do player, mas teve um cara, tipo, meio que um Ice Frog de olhinho puxado, que traduziu pro mandarim todo o trampo e jogou lá pros China. Aí eles destroçaram lá tudo e jogavam feito loucos. Até hoje, né? Eles jogam. Eles têm exatamente, até hoje, o famoso nível chinês de Dota, que é um nível complicadíssimo de se jogar contra. Cara, com esse crescimento bizarro de tudo, começando a surgir campeonato e o jogo querendo se expandir e o Ice Frog começando a ficar louco, ele começou a procurar parceria. Ele falou, cara, esse jogo tem que sair da base do Warcraft, não consigo. Aí ele começou a procurar empresas, deu ofertas em todas, recebeu proposta. E nisso por fora, ninguém sabia, esse Frog sozinho falou, cara, eu tenho que tirar isso da base do Warcraft. Quando descobriram que ele tava fazendo isso sozinho, o pessoal ficou um pouco puto com ele. Falou, cara, que é isso? Por que você tá fazendo isso sozinho? Não contou pra ninguém. E o Guinzo descobriu. E com isso, o Guinzo acabou indo pra Riot, que foi a melhor proposta que o Ice Frog recebeu. E também, com o tempo, o Ice Frog recebeu uma proposta da Valve. Falou, cara, eu te dou a plataforma e você desenvolve tudo lá. Sendo que ele aceitou. E nisso, a Blizzard acabou mega irritada com tudo isso. Falou, calma aí, o jogo se criou na minha casa e agora vocês estão tirando, depois que veio sucesso. Eles não rolou uma briga, rolou não patentei Dota 2, eu não permito. Mas acabou que discussões não deu em nada, até porque o Dota não era o Warcraft, só era a base, e conseguiram patentear. E só
voltando assim, porque como ele queria o crescimento do Dota, ele queria também uma melhoria no gráfico, né? Do jogo. Melhorou milhões de coisas. Pra melhorar o gráfico do jogo, ele teria que mudar o gráfico do Warcraft. E isso aí ele teria que bater de frente com a direção da Blizzard, né? Porque ali você teria dois núcleos, né? O núcleo Dota e o núcleo do Warcraft. E aí como ele indo pra outra plataforma, ele deixando o Dota 2 como um jogo, apenas o jogo, né? Dota 2, ou Dota, ele ia ter mais facilidade em mexer nesse gráfico, né? Galera, resumindo, quase deu merda, velho. Quase deu. Valeu, galera. Então foi isso. O podcast termina essa introdução sobre Dota. E vai se despedindo do Heaven. Falou, galera. Abraços. Rangel. Valeu, galera. Tamo junto. Diego. Falou e até o próximo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardem o nosso segundo podcast com a continuação do assunto. E não deixe de nos seguir. Fui!